Continuando os estudos da segunda semana, na aula 3 a gente vai estudar sobre propriedades de limite. Então, nessas propriedades, né, a gente vai aprender o que pode ser adotado como verdade, o que é válido, o que não é, no cálculo do limite. E observar que essas propriedades se aplicam a limites gerais, elas não vão servir para ser usada nos casos em que haja indeterminação. Ou de outra forma, né, quando houver indeterminação, eu vou ter que fazer outras coisas, né, antes de aplicar o limite da forma como a gente vai ver agora. E o que é essa indeterminação, né? Quando eu tiver, por exemplo, expressões do tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito sobre zero, infinito vezes zero, que a gente, no fundo, a gente não sabe o que isso significa. Mas isso não é assunto para se preocupar nesse momento, que isso é assunto que vai ser estudado mais adiante. Então, para a gente ver essas propriedades, vamos considerar inicialmente duas funções, f de x e g de x, e quatro números reais. Os números que eu vou chamar aqui de k, a, l e m. E vamos admitir ainda que o limite dessa função f de x quando x tender a a, então limite de f de x quando x tende a a é igual a l, e limite de g de x quando x tende a a vai ser igual a m. Então, com base, né, admitindo as funções f de x e g de x, esses quatro números reais e esses dois resultados de limite, nós vamos passar para as propriedades. A primeira propriedade, ela diz que o limite de uma função, quando existe, é único. Ou seja, se uma função admitir o limite em um ponto, esse limite vai ser único, ele vai ter um único valor. Então, vamos ver aqui, por exemplo, ó, se eu faço o limite dessa minha função f, que está aqui em azul, quando x tende a a, então se eu faço o limite de f de x quando x tende a a imagem da minha função está se aproximando de qual valor? Está se aproximando de L. Então, nesse caso, eu vou dizer que o limite da minha função f de x, quando x tende a é igual a L. Então, ele existe, né? E é único. É único valendo quanto? L. Nesse outro caso aqui, se eu admito que se eu assumo uma função onde, para valores menores de A, menores do que A, ela se aproxima aqui, por exemplo, desse L1, e para valores maiores do que A, para x tendendo a por valores maiores do que A, ela se aproxima de um L2, sendo esse L1 diferente do L2, então eu vou ter que, para quando x tende a A, por valores menores do que A, a imagem da minha função vai se aproximar de L1, e por valores maiores do que A, vai se aproximar de L2. Então eu teria que, quando eu vou calcular o limite, eu estou obtendo dois valores diferentes. Uma hora eu obtenho L1 e outra hora eu obtenho o L2. Então, como a primeira propriedade fala que o limite da função, quando existe, é único, e aqui eu estou chegando em dois valores, então eu vou falar que não existe o limite dessa função aqui. Então, o limite de f de x quando x tende a não existe. Observar, né, que não existe o limite de f de x quando x tende a a. Se fosse tender a zero, por exemplo, existiria o limite dessa função? Existiria o limite de f de x quando x tende a quando x tende a zero? Sim, porque estaria nesse ponto aqui, ó, e a minha função, tanto quando eu aproximo de zero por valores menores do que zero, quanto que eu me aproximo de zero por valores maiores do que zero, eu estou me aproximando de um mesmo valor aqui. Então, para essa mesma função aqui, que quando x tende a o limite não existe, para outros valores diferentes de a, o limite pode existir. Então, esse limite aqui não existe. Lembrando que a gente falou de conceito de limite, quando a gente fala de limite, a gente fala de limite de uma função em um ponto. Bom, a segunda propriedade, ela trata de casos, né, em que eu tenho uma função que é dada pela soma de duas outras funções ou pela diferença de duas outras funções. Então, aqui no caso seria limite de f de x mais g de x quando x tende a a, ou limite de f de x menos g de x quando x tende a a. Quando eu tiver
um limite desse tipo, que tem uma soma de duas funções ou a diferença de duas funções, eu posso separar isso em dois limites. Calcular o limite da primeira função quando x tende ao mesmo a que tendia anteriormente, mais o limite de g de x quando x tende a também, o mesmo valor, né? O x tende a nos dois casos. E se aqui for positivo, né, for soma, então aqui também é uma soma. Se aqui for uma diferença, aqui também é uma diferença. Então, eu posso falar que o limite de f de x mais g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A mais o limite de g de x quando x tende a A. Bom, a gente admitiu lá no início que limite de f de x quando x tende a A é igual a L, e que limite de g de x quando x tende a A é igual a M. Então, eu vou calcular o limite de f de x, que é L, calculo o limite de g de x, que é M, quando x tende a A, né, que é M, e mantenho o sinal aqui. Então, vai ficar que esse limite vale L mais M. Se fosse f de x menos g de x, a mesma coisa, né? E aqui no resultado seria L menos M. Bom, vamos ver aí alguns exemplos. Esse primeiro caso aqui, ó, quem que seriam as duas funções aqui? A primeira função é x ao cubo, a segunda função é 2x. Então, quando eu tenho o limite de x ao cubo mais 2x quando x tende a 3, como que eu posso calcular esse limite? Eu posso separar aquelas duas funções em dois limites, né? Eu vou ter, então, limite de x ao cubo sobre 3, quando x tende a 3, mais o limite de 2x quando x tende a 3. Bom, se x está tendendo a 3, se eu estou calculando aqui limite de x ao cubo quando x tende a 3, como que eu vou calcular esse limite? Então, na verdade, o equivalente lá, né, na aula passada, a gente estava mostrando que o limite de uma determinada função valia tanto. Mas como que eu chego naquele tanto que ele valia? Na verdade, basta fazer isso aqui. Ó. Você pega esse 3 e joga aqui no lugar do x. Você pega esse 3 e joga aqui no lugar do x. Então, você vai ter que o limite de x ao cubo quando x tende a 3 é 3 ao cubo. E o limite de 2x quando x tende a 3 é 2 vezes 3. Então, aqui, 3 ao cubo e 2 vezes 3. Como eu tenho o sinal de mais aqui no meio, então, permanece a soma. Então, 3 ao cubo é 27, 2 vezes 3 é 6, continuo somando aqui, né? Então, 27 mais 6, 33. Então, o limite de x ao cubo mais 2x quando x tende a 3 é igual a 33. Se eu quisesse provar, né, que esse limite é realmente igual a 33, aí eu faria do jeito lá da aula passada. Bom, um outro limite. Agora aqui eu tenho uma diferença, né? Uma função menos a outra. Então, limite de 4x ao quadrado menos 8x quando x tende a 5. Como que eu vou calcular esse limite? Da mesma forma, separe isso aqui em dois limites. É o limite da primeira função menos o limite da segunda função. Então, vai ficar limite de 4x ao quadrado quando x tende a 5, menos o limite de 8x quando x tende a 5. Limite de 4x ao quadrado quando x tende a 5 é 4 vezes 5 ao quadrado. Limite de 8x quando x tende a 5 é 8 vezes 5. Então, faço aqui a diferença desses dois resultados. Posso desenvolver isso aqui, né? 5 ao quadrado é 25, vezes 4 é 100. 8 vezes 5 é 40. Então, 100 menos 40, que vai dar 60. Passando agora para a terceira propriedade, nessa propriedade a gente vai tratar do limite de quando eu tenho um produto de duas funções. Então seria o limite de f de x vezes g de x quando x tende a A. Bom, nesse caso, a propriedade nos diz que eu posso separar novamente esse limite, o limite de f de x e o limite de g de x, calcular cada um desses limites e multiplicar os resultados. Então, posso calcular o limite de f de x, calcular o limite de g de x e multiplicar os resultados. Portanto, isso vai ser L vezes M. Um exemplo disso aí, eu posso pegar a minha função f de x aqui, nesse caso, como sendo x ao quadrado, a função g de x como sendo raiz de x. Então, como eu estou calculando então, o limite dessa função quando x tende a 4, então eu vou ter limite de x ao quadrado quando x tende a 4 vezes o limite da raiz de x quando x tende a 4.
Bom, calculando esse limite, né, a gente viu que basta pegar o valor para o qual x está tendendo e substituir lá na minha função. Então, 4 ao quadrado e aqui raiz quadrada de 4. Então, 4 ao quadrado é 16, raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 16 vezes 2, que é 32. Nesse segundo exemplo, limite de x ao quadrado vezes x a 1/3, quando x tende a 8. Para quem não lembra ou para quem não viu isso aqui, né, o que é x elevado a 1/3? Quando eu faço um x, um número qualquer, né, elevado a 1/3, é a mesma coisa de fazer raiz cúbica desse número. Então, no caso aqui, isso é a mesma coisa que raiz cúbica de x. Aqui em cima, por exemplo, onde eu tinha raiz quadrada de x, isso aqui poderia ser escrito também como x elevado a meio. Então, só formas diferentes aí, né, de escrever a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, como eu tenho um produto, novamente, de duas funções, eu vou fazer o limite da primeira função vezes o limite da segunda. Então, vai ficar limite de x ao quadrado quando x tende a 8, vezes o limite de x elevado a 1/3 quando x tende a 8. Bom, para calcular cada um desses limites, basta pegar o valor para o qual x está tendendo e substituir no lugar do x. Então, vai ficar 8 ao quadrado vezes 8 elevado a 1/3. 8 ao quadrado é 64. 8 elevado a 1/3, eu disse que isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 8, que é 2. Então, 64 vezes 2, que dá 128. Agora, na quarta propriedade, quando eu tenho o limite de k quando x tende a a. Esse k, a gente definiu ele lá no início, né? Eu falei que ele seria um número real. Então, eu estou calculando o limite de um número real, ou posso falar também limite de uma constante. Esse k seria um número, ele é um valor constante. Então, o limite de uma constante quando x tende a a é a própria constante. Por exemplo, se eu calcular o limite de 5 quando x tende a 1, esse valor é 5. Basta repetir esse valor, ó. Eu não preciso fazer cálculo nenhum. No segundo exemplo, por exemplo, limite de 100 quando x tende a menos 50, é o próprio 100. Esse 50 aqui, como é uma constante, né, como a minha função é a função constante, então eu não preciso preocupar com esse valor aqui que o x está tendendo, não. Ele não vai interferir em nada. Basta repetir o valor da constante. Bom, agora, quando eu tenho o limite de uma função dividida por outra função, quando x tende a um determinado valor. Então, nesse caso aqui, limite de f de x quando x tende, limite de f de x sobre g de x quando x tende a a. Isso aqui vai ser o quê? Da mesma forma que naqueles casos anteriores, né, eu posso separar isso como dois limites. Então, vou calcular o limite da função de cima sobre o limite da função de baixo. Então, vai ser limite de f de x quando x tende a a sobre o limite de g de x quando x tende a a. Limite de f de x quando x tende a a gente definiu que vai ser L. Limite de g de x quando x tende a gente definiu que é m. E isso, né, vai ser sempre válido desde que esse m seja diferente de zero. Lembrando que a gente não pode fazer divisão por zero, né? Por isso essa exigência. Então, aqui nessa propriedade, quando eu tenho uma divisão de duas funções, eu posso calcular o limite da função de cima e dividir pela função de baixo. Um exemplo disso aí, se eu tenho a função x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 3, e eu quero calcular o limite dessa função quando x tende a 2, então eu posso calcular o limite da função de cima e calcular o limite da função de baixo, para ambos os casos, né, com x tendendo a 2. Desde que esse denominador aqui não seja zero. Então vai ficar limite de x ao quadrado quando x tende a 2 sobre limite de x ao quadrado mais 3 quando x tende a 2. Limite de x ao quadrado quando x tende a 2 é 2 ao quadrado. O limite de x ao quadrado mais 3 quando x tende a 2, a gente tinha visto anteriormente, né, que eu poderia separar esse limite aqui mais o limite daqui. Então, seria limite de x ao quadrado quando x tende a 2 mais o limite de 3 quando x tende a 2. Bom, mas isso eu sei que, na verdade, vai ser o quê? Vai ser pegar esse 2 e substituir onde tiver x. Onde não tem, não faço nada. Então, já posso até fazer esse cálculo direto. Não precisa detalhar, separando aquele limite naquele tanto de vezes lá. Você já pode fazer isso direto. Você já sabe que essa propriedade é válida, né? Então, você só não vai escrever essa propriedade. Então, aqui nesse caso, né, eu já vou calcular o limite de x ao quadrado mais 3, quando x tende a 2, sem precisar separar isso aqui em dois limites.
Então, limite de x ao quadrado quando x tende a 2, eu substituo o 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado. E aqui embaixo, substituindo o 2 também, vai ficar 2 ao quadrado mais 3. Desenvolvendo isso, 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado mais 3 é 7. Então, o resultado desse limite, né, vai ser 4 sétimos. Esse outro exemplo, aqui, limite de 2 sobre x mais 2 quando x tende a 3. Novamente, eu posso separar isso como duas funções, um limite de 2 quando x tende a 3 sobre o limite de x mais 2 quando x tende a 3. Limite da constante é a própria constante. Limite de x mais 2 quando x tende a 3, esse x aqui, eu pego 3 e substituo no lugar do x, né? Então vai ficar 3 mais 2. Então vai ficar 2 sobre 5. Então o limite dessa função, quando x tende a 3, é 2/5. Então agora nessa propriedade, na propriedade 6, limite da minha função f de x está elevado, que está elevado a um expoente n, né? Esse n é um número real, quando x tende a a. Nesse caso, eu posso, o que a propriedade me diz é que eu posso primeiro calcular o limite dessa função f de x, quando x tende a a, pegar o resultado e elevar a n. Então posso fazer isso aqui, ó, limite de f de x quando x tende a a, tudo isso elevado a n. Esse limite de f de x quando x tende a gente já falou que ele valeria n, né? L, né? Então vai ficar L elevado a n. Um exemplo disso aqui, se eu tenho, por exemplo, a função x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo e quero calcular o limite dessa função quando x tende a 2. Então eu posso calcular o limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 2. O resultado desse limite eu elevo ao cubo. Então, calculando o limite disso aqui quando x tende a 2, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado mais 1, eu elevo ao cubo. Então, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. 5 ao cubo, 125. Nesse segundo exemplo, eu tenho x mais 3 elevado a meio. Poderia entender isso aqui também como raiz quadrada de x mais 3, né? E quero calcular o limite dessa função quando x tende a 1. Então, limite de x mais 3 quando x tende a 1 é elevado a meio, porque eu posso calcular o limite dessa função aqui de baixo, né? Pegar o resultado e elevar a esse expoente. Então, o limite de x mais 3 quando x tende a 1 vai ser 1 mais 3. Repito o expoente aqui, então elevado a meio. 1 mais 3 é 4, então 4 elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, vale 2. Na sétima propriedade, eu tenho o limite do módulo de uma determinada função, quando x tende a a. Então, quando eu tiver o módulo da função, eu posso calcular o módulo do limite da função. Então, eu calculo primeiro o limite de f de x quando x tende a a, pego esse resultado e calculo o módulo. Bom, o limite de f de x quando x tende a gente viu que é L, então vai ficar módulo de L. Um exemplo disso aí, se eu tenho a função x ao cubo, módulo de x ao cubo, e quero calcular o limite dessa função quando x tende a 2, então eu posso fazer limite de x ao cubo quando x tende a 2, e o resultado disso eu calculo o módulo. Bom, mas limite de x ao cubo quando x tende a menos 2 é a mesma coisa que menos 2 elevado ao cubo, que vai continuar dentro do módulo, né? Menos 2 ao cubo é menos 8. Como menos 8 está no módulo, então o resultado disso é 8. Nesse outro exemplo, limite de módulo de x menos 2 sobre x ao quadrado quando x tende a 1. Aqui, novamente, eu posso calcular o limite da função x menos 2 sobre x ao quadrado, pego o resultado e calculo o módulo. Então, aplicando 1 no lugar do x, vai ficar 1 menos 2 sobre 1 ao quadrado dentro do módulo, que é igual a 1 menos 2 menos 1. 1 ao quadrado, 1. Então, menos 1 sobre 1. Módulo é menos 1 sobre 1, que está dentro do módulo, né? Menos 1 sobre 1 é igual a menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Na propriedade 8, eu tenho o limite do ln de f de x quando x tende a a. Esse ln aqui é o logaritmo na base e, número de Euler. Bom, sugiro, né, que vocês deem uma olhada na
nas propriedades de logaritmo, que elas serão muito importantes para a gente, em especial esse ln aqui, o log na base n. Então, o limite de ln de f de x quando x tende a A é igual a ln do limite de f de x quando x tende a A. Ou seja, eu posso meio que inverter a ordem aqui desse cálculo, né, que não vai interferir no resultado. Eu posso, quando eu tiver limite do ln de uma determinada função, eu posso calcular o limite da função primeiro para depois calcular o logaritmo dela. Então, vai ficar ln do limite de f de x quando x tende a A. Esse limite de f de x quando x tende a A, a gente já viu que é L. Então, vai ficar ln de L. Isso, né, sempre que o limite de f de x quando x tende a A for maior do que zero. Porque o ln está definido para valores maiores do que zero. A função logaritmo está definida aqui para valores maiores do que zero. Então, aqui nesse primeiro exemplo, o limite de ln de x ao quadrado quando x tende a 1 é igual a ln do limite de x ao quadrado quando x tende a 1, apenas invertir aqui a ordem do ln com o limite. O limite de x ao quadrado quando x tende a 1 eu consigo calcular, basta substituir 1 no lugar do x, então isso aqui vai ficar 1 ao quadrado, e eu vou ter então ln de 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então vou ter ln de 1, e usando lá as propriedades de ln, a gente vai ver que ln de 1 é igual a zero, então posso falar que esse limite vale zero. Agora, limite do ln de x quando x tende a E. Esse E aqui, ó, é o mesmo E da base aqui do ln. Então, o limite do ln de x quando x tende a E é ln do limite de x quando x tende a E. Limite de x quando x tende a E, como esse E é um número, né, basta pegar esse E e substituir no lugar do x. Então, esse limite aqui vai ser E. Então, vou ter ln de E. ln de E, também usando as propriedades de logaritmo, isso aqui é 1. E, por último, a nossa última propriedade considera aí três funções, f, g e h, funções tais que os seus domínios sejam subconjunto do R, e seja x igual a A, um ponto pertencente a esse subconjunto. Então, esse x pertence a x igual a A, ele pertence ao conjunto R aqui, né, um ponto desse conjunto R. E é o mesmo A para todas as três funções. Se o limite da minha função f de x quando x tende a A é igual a L, e limite de g de x quando x tende a A também é igual a L, ou seja, eu estou assumindo que nesse caso particular, né, para esse exemplo, que o limite tanto da função f de x quando x tende a A, quanto o limite de g de x quando x tende a A, tem o mesmo valor. E que se h de x é maior ou igual a f de x e menor ou igual a g de x nas vizinhanças desse ponto x igual a A, então podemos afirmar que o limite de h de x quando x tende a A também é igual a L. Bom, para a gente entender o que está falando essa propriedade, a gente vai ver esse gráfico. Que seria o quê? Ó? Considera aqui que f de x é essa função que está em azul, então é uma função que ela é sempre menor do que as outras funções, ela está sempre abaixo daquelas funções, ou no máximo ela vai tocar aquelas funções. Esse igual aqui, né, permite que a função f de x toque a função h de x. Como acontece, por exemplo, por aqui, aqui, aqui e aí vai. E a função g de x é a função que está em verde aqui, que é a função que é sempre maior do que h de x. Então, f, aqui no caso, é g de x. Então, ela é sempre maior ou, no máximo, ela toca o h de x, como toca nesse ponto, toca aqui, aqui, aqui e vários outros pontos aqui. Se a gente desse um zoom aqui nesse gráfico, né, a gente conseguiria ver esses pontos. E o h de x é essa função que está aqui no meio, sempre, né, entre as funções f de x e g de x, na vizinhança aqui desse, digamos, x igual a zero. Então, para essa figura aqui, né, nós estamos admitindo que esse a vale zero. Então, o que eu estaria falando? Né? Que estou calculando o limite de f de x
quando x tende a A, ou melhor, admitindo que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L, então seria o limite dessa função é igual a L, e que o limite de g de x quando x tende a A também é igual a L, se o h nas vizinhanças desse A para o qual o x está tendendo, se o h está sempre acima de f de x e sempre abaixo de g de x, mesmo que eu não consiga calcular o limite desse h de x, porque ele é uma função, digamos, que por algum motivo eu não consigo calcular o limite dela, mas como eu sei que ela está sempre entre f de x e g de x, então eu posso afirmar que o limite dessa função assume o mesmo valor do limite de f de x e do limite de g de x. Ou seja, o limite de h de x quando x tende a A é igual a L. Bom, essa aqui é a última propriedade de limite. A gente continua a próxima aula tratando de continuidade de uma função.